Este programa tem o apoio de... Novel Notícias, com Fátima Moreira. Olá, boa noite, boa quarta-feira, seja bem-vindo ao Novo Notícias, aqui no Novo Canal. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, avançou numa mensagem ao país a partir do Palácio de Belém que não irá renovar o estado de emergência. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, avançou ontem em mensagem ao país a partir do Palácio de Belém que não irá renovar o estado de emergência. O chefe de Estado fundamentou a sua decisão com base no parecer dos peritos do Infarmed, que reuniram ontem de manhã para fazer uma avaliação do número de casos à Covid-19 e análise ao número de mortos e infectados registados nos últimos dias. O Presidente da República destacou a resiliência dos portugueses no combate à doença e na forma como têm acatado e cumprido com as medidas definidas pelas autoridades de saúde, e enalteceu o trabalho dos epidemiologistas. Marcelo Rebelo de Sousa relembrou na sua intervenção que não hesitará em reverter esta situação se o risco de transmissibilidade e da incidência cumulativa vierem a aumentar de forma significativa. Que, se necessário for, não hesitarei em avançar com o novo estado de emergência se o presente passo não deparar ou não puder deparar com a resposta baseada na confiança essencial para todos nós. Portugueses, estou-vos grato por este ano e 2 meses de corajosa e, como disse, disciplinada resistência. Sei que cada abertura implica mais responsabilidade e que os tempos próximos serão ainda muito exigentes. Eu acredito na vossa sensatez e solidariedade, numa luta que é de todos. E nessa luta temos de poder contar com cada um de nós. Eu digo mais, cada português conta e vai contar, porque cada português sabe que é Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, ontem em mensagem ao país a anunciar a não renovação do estado de emergência. Fica, no entanto, o alerta. Quanto maior a abertura, maior a responsabilidade, os portugueses contam, mas os números também. Se o risco de transmissibilidade e da incidência cumulativa vierem a aumentar, haverá um recuo. Portugal pode voltar ao estado de emergência. Penafiel, Paredes e Passos de Ferreira registram um novo aumento no número de casos de Covid-19 e correm assim o risco de não avançar no plano de desconfinamento indicado pelo Governo e pelas autoridades de saúde. Passos de Ferreira, Penafiel e Paredes têm registrado um aumento de novos casos Covid-19 e correm o risco de não avançar no plano de desconfinamento traçado pelo Governo e pelas autoridades de saúde. Refira-se que a vereadora com pelouro da saúde na Câmara de Passos de Ferreira, ontem em declarações ao Novo Canal, advertiu para uma tendência de subida, 6 semanas após a implementação da matriz de risco, que conjuga os dados relativos à incidência cumulativa a 14 dias por 100 mil habitantes e o risco de transmissibilidade a 7 dias, a incidência cumulativa no concelho de Passos de Ferreira sofreu um aumento, ultrapassando o limite de referência, condicionado ainda pelo crescimento do risco de transmissibilidade ligeiramente acima de 1. Idêntica situação está a ser vivida pelos concelhos de Paredes, Penafiel e Castelo de Paiva, que adotaram algumas medidas de controle, designadamente fiscalização e sensibilização das populações para acatarem as diretrizes da Direção-Geral de Saúde. O município de Baião adverte que o território está acima dos 120 novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. O município de Baião adverte que o território está com uma incidência acima dos 120 novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.
De acordo com o relatório oficial mais recente, o Concelho de Baião tinha, a 23 de abril, uma incidência de 123 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes, ou seja, 3 casos acima do limiar de 120 casos por 100 mil habitantes. A Câmara Municipal recorda aos municípios que, para se avançar em cada fase de desconfinamento, é necessário estar abaixo deste limiar de 120 casos. Adverte, por isso, para a necessidade da população cumprir com as regras definidas pela Direção-Geral de Saúde. O Centro de Vacinação de Lousada, que iniciou funções esta terça-feira no Complexo Desportivo, tem capacidade máxima de vacinação de 1.100 vacinas por dia, números previsíveis para os meses de junho e de julho. O Centro de Vacinação Covid-19 de Lousada, que abriu portas esta terça-feira no Complexo Desportivo, tem capacidade máxima de vacinação para administrar 1.100 vacinas por dia, números previsíveis para os meses de junho e julho. O novo equipamento tem 5 postos de vacinação. Fonte da autarquia afirmou que este centro de vacinação permite um maior conforto dos utentes e profissionais e facilita a celeridade do processo. O Governo autorizou a Direção-Geral da Saúde a assumir as despesas referentes à aquisição de doses da vacina da gripe pandémica. O Governo autorizou a Direção-Geral de Saúde a assumir a despesa referente à aquisição de doses de vacinas da gripe pandémica. O decreto-lei publicado no dia 23 de abril autoriza a Direção-Geral de Saúde a assumir um encargo plurianual até a um montante superior a 1.460.000 euros, referente às taxas de preparação da aquisição de doses de vacina da gripe pandémica. Assim, é cometida à Direção-Geral de Saúde a responsabilidade de proceder ao pagamento das taxas de reserva pelo período de 24 meses, pelo que era necessária autorização para a assunção deste compromisso plurianual. O município do Marco de Canaveses entregou ontem uma viatura 100% elétrica à equipa de cuidados continuados integrados. Esta viatura foi financiada em 50% por fundos comunitários. O município do Marco de Canaveses entregou esta terça-feira uma viatura 100% elétrica à equipa de cuidados continuados integrados. A viatura foi financiada em 50% por fundos comunitários. A Presidente da Câmara Municipal, Cristina Vieira, destacou que este é um compromisso que a autarquia assumiu com a área da saúde, o de oferecer uma viatura para a equipa de cuidados continuados que faz assistência naquele concelho a 15 utentes que estão em casa e precisam de reabilitação. A diretora do agrupamento Centros de Saúde do Baixo Tâmega, Teresa Moreno, explicou que a viatura vai ser preferencialmente usada pelo fisioterapeuta e será uma mais-valia pelo facto de haver uma lotação de 15 camas e 11 delas serem da área da reabilitação. Passamos agora à habitual análise dos dados do Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal. Portugal registrou nas últimas 24 horas 3 vítimas mortais e mais 572 infectados pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde, já foram contabilizados desde o início da pandemia 16.973 óbitos e 835.563 casos confirmados de Covid-19. Os 3 óbitos reportados residiam na região norte do país. Depois do candidato à Câmara Municipal de Paredes, Manuel Pinho, a grande entrevista recebeu José Miguel Garcês, presidente do CDS Paredes. O processo de resgate da concessão dos serviços de águas do município continua a gerar polémica. O Novo Canal tem estado a ouvir sobre a matéria todos os partidos políticos. Depois de Manuel Pinho, do movimento Juntos por Paredes, segue-se José Miguel Garcês, do CDS-PP Paredes, para quem o montante que a autarquia terá de desembolsar com este resgate vai penalizar a posteriori a população do concelho. Em 2020, o Presidente da Câmara, numa reunião de Câmara, afirma que já tem um acordo com a Biwater. Em 2020, portanto,
disse que havia um documento que era um acordo. Onde é que está esse acordo? Nunca existiu. Em 2020, o que é que acontece? Depois de haver o acordo, veja lá, em 2020 somos surpreendidos com o resgate. Portanto, não havia acordo nenhum. Portanto, não pode haver acordo e a seguir vem fazer o resgate. Se o acordo está fechado, não pode haver resgate. José Miguel Garcês, presidente da Comissão Política do CDS-PP Paredes, a Câmara Municipal pretende efetuar o resgate da concessão dos serviços de águas do município, que atualmente são geridos pela empresa Be-Water. Esta concessão tem a nível contratual uma duração ainda de 15 anos. Recentemente, parecer desfavorável da ERSAR, entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos, a este processo de resgate veio acender a polémica. José Miguel Garcês considera que a atual posição do presidente da autarquia mais não é do que um número político. O Presidente da Câmara diz que são 22 milhões. Toda a gente sabe que aquelas contas são irrealísticas porque diz que num curto período de tempo vai ter 100% de pessoas ligadas à rede quando a rede não está construída, parte das pessoas também não se liga à rede e, portanto, nós não acreditamos nessas contas. Portanto, queremos seriedade e verdade nas contas e que não seja um número político porque isto é garantido. Este número político é para o Presidente da Câmara ganhar um balão de oxigênio nestas eleições, permitir ou tentar ganhar estas eleições e em 2022 o que vai dizer é que o preço da água vai aumentar. A CCDR Norte reuniu com a Cimtam Guiçosa esta terça-feira. António Cunha afirma que foram investidos em 2020 mais de 880 milhões de euros. O presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, António Cunha, reuniu esta terça-feira com os autarcas da Cimtam Guiçosa no âmbito da ronda de encontros de trabalho com as 8 entidades intermunicipais do Norte, que iniciou esta segunda-feira. Este é um momento, portanto, para preparar o futuro, mas também para consolidar o presente e fazer uma análise daquilo que tem sido o PO 2020. E o PO 2020 tem sido um programa interessante, muito interessante para o Dama de Sousa, com cerca de 2.600 projetos aprovados num investimento da ordem dos 880 milhões de euros, portanto, de todo o programa PO 2020. O investimento é sobretudo, mais de metade, é um investimento em empresas, na parte empresarial, é mais de 50%, vários projetos ligados a empresas, mas também projetos ligados a investimentos públicos e a projetos autárquicos de diversa natureza, e nos projetos públicos provavelmente saberão o projeto de maior dimensão, o projeto da linha de comboio, portanto, caído, Marco de Canaveses, com 58 milhões, que também foi aprovado pelos fundos estruturais. Questionado sobre a dificuldade que muitas empresas sentem para aceder às verbas previstas no âmbito destes instrumentos financeiros, António Cunha realçou que haverá questões em termos de comunicação dos apoios para as empresas que poderão ser melhoradas e haverá sempre algo mais a fazer. As entidades responsáveis por isso fazem a sua divulgação. De facto, a CCDR, especificamente o PO Norte, tem responsabilidades ao nível das pequenas e das microempresas. As grandes empresas, portanto, é sobretudo essa responsabilidade e esse exercício é feito por outras entidades, nomeadamente a Inséculo e a APMEI, consoante a dimensão ou a natureza da empresa, penso que saberão isso, mas, nomeadamente, também as próprias associações ligadas ao setor, as associações empresariais, associações de jovens empresários, a maior parte dos municípios têm gabinete da empresa, gabinete económico, portanto, aí existe uma série de entidades que fazem isso e que eu penso que vão fazendo o seu papel. Isto não inibe ou não contradiz aquilo que eu disse no princípio, que poderá ser sempre melhorado e deverá ser sempre melhorado. O presidente da Cimtam Guiçosa, Gonçalo Rocha, admitiu que os quadros comunitários têm sempre um contexto inicial muito amplo e ainda muito genérico, orientado em função das diretrizes da União Europeia, mas mostrou-se otimista com os instrumentos de financiamento. Os quadros comunitários têm sempre um contexto inicial muito amplo e ainda muito genérico, porque no fundo é orientado em função daquilo que são as diretrizes da própria Comunidade Europeia.
foram definidas, no fundo, as balizas e os enquadramentos que irão ser seguidos nos próximos anos. É evidente que cada município tem sempre as suas prioridades e faz tudo por tudo para as poder enquadrar nesse contexto. O que pretendemos é que, de facto, o modelo de governação seja o mais próximo possível, que, no fundo, consiga interpretar da melhor forma aquilo que são as nossas prioridades, porque em algumas circunstâncias os quadros comunitários anteriores tiveram essa deficiência. Foram definidos alguns critérios que, no fundo, não foram ao encontro daquilo que eram as preocupações, nomeadamente os territórios de baixa densidade e de alguns municípios que deveriam estar na escala superior em termos de territórios de outra densidade. Exemplo de outras cidades deste país, e com base nesses critérios acabaram por ser penalizados e prejudicados. Eu julgo que este quadro comunitário tem essa premissa de ter um maior enquadramento com a realidade deste território, que tem sempre esse problema de ficar numa zona cinzenta e muitas vezes tem essa dificuldade de aceder a fundos mais direcionados de acordo com as suas prioridades. Sentimos isso da parte da Comissão de Coordenação, que está a fazer esse trabalho de procurar acomodar o mais possível as nossas preocupações e esperemos que nos traga, no fundo, boas notícias nos próximos tempos e que, no fundo, também encurte mais o tempo da sua execução. Quero com isto dizer o seguinte: normalmente, quando começam os quadros comunitários, o nível de execução é muito baixo e normalmente depois são os municípios, na fase mais adiantada, que acabam por executar mais os quadros comunitários. O Governo vai criar uma rede de espaços coworking no interior do país. O Governo vai criar uma rede de espaços de coworking no interior. De acordo com o Governo, o Ministério da Coesão Territorial e o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social lançam esta semana a primeira fase da Rede Nacional de Espaços de Coworking, Teletrabalho no Interior, Vida Local, Trabalho Global. A assinatura dos acordos de cooperação para a instalação de espaços de teletrabalho no interior do país vai decorrer em 4 cerimónias nas regiões Norte, Centro, Alentejo e Algarve durante esta semana. O Governo informou em comunicado que o estabelecimento destes espaços de coworking, previsto no Programa de Estabilização Económica e Social, vai contribuir para a dinamização dos territórios do interior, facilitando a fixação e atração de pessoas e empresas. Em simultâneo, a criação deste espaço irá diminuir a necessidade de deslocações e a consequente pegada carbónica, melhorando a qualidade de vida das populações do interior ao promover a conciliação entre a vida profissional e a familiar. A ponte suspensa 516 Aroca será inaugurada este domingo, dia de feriado municipal. A ponte suspensa 516 Aroca será inaugurada este domingo, feriado municipal. A autarquia aroquense salienta que a 516 Aroca, tida como a maior ponte pedonal suspensa do mundo, está orçada em 2,1 milhões de euros. A estrutura, de acordo com o município, tem um vão de cerca de 516 metros e uma altura do rio de aproximadamente 175 metros, exibindo um tabuleiro em gradil metálico com a largura útil de 1,20 m, sempre com guarda lateral. A ponte sobre o rio Paiva ligará as margens do rio Paiva nas imediações da Cascata das Aguieiras e da Garganta do Paiva, fazendo com que seja possível apreciar estes dois pontos e toda a paisagem envolvente a partir de uma cota superior. A Câmara Municipal de Felgueiras irá concretizar um investimento superior a 900 mil euros na reabilitação da Estrada Nacional 514, na freguesia de Jogueiros. A Câmara de Felgueiras irá concretizar um investimento superior a 900 mil euros nas obras de reabilitação na Estrada Municipal 514, na freguesia de Jogueiros. A intervenção, para além de criar melhores condições de circulação rodoviária e de garantir a segurança daquela via, prevê dotar o arruamento de infraestruturas
designadamente rede de drenagem de águas pluviais e rede de saneamento. A autarquia de Felgueiras anunciou que a obra avançará em 3 fases distintas, sendo que a primeira arrancará já nos próximos dias e terá início no limite do concelho de Felgueiras com o concelho de Faf, prolongando-se até à rua 25 de Abril. Esta fase terá um custo superior a 200 mil euros, sendo que as fases seguintes prevêem o prolongamento da requalificação da via até à Estrada Nacional 101-3. Carlos Pinheiro foi reeleito presidente do CDS-PP de Marque de Canaveses numa eleição que decorreu a 24 de abril. Carlos Pinheiro foi reeleito presidente do CDS-PP do Marque de Canaveses em eleição para os órgãos conselheiros do partido, que decorreu no dia 24 de abril, com 81 votos a favor, 2 em branco e 1 nulo. O presidente, agora reeleito, destacou o número expressivo de militantes que optaram por exercer o seu direito de voto na única lista que se apresentou a escrutínio. A Comissão Política Conselhia recém-eleita congratula-se pelo excelente resultado obtido, que considerou muito expressivo e um sinal claro de inequívoco voto de confiança, manifestado pelos militantes do partido na lista apresentada e traduzido no reforço, face ao último ato eleitoral, no número de votantes a favor em termos absolutos, com mais 19 votos, e relativos, tendo restado um aumento de cerca de 30%. Liliana Vieira irá participar num workshop este sábado para pais e filhos em Lousada, no âmbito do projeto Saudavelmente. Liliana Vieira vai participar este sábado num workshop para pais e filhos em Lousada, inserido no projeto Saudavelmente. Segundo nota da autarquia, a convidada é apaixonada por cozinha saudável e por questões de saúde mudou a sua alimentação. Assim, Liliana Vieira vai partilhar receitas que podem ser feitas pelos pais e filhos para pequeno almoço ou lanche. Com esta iniciativa pretende-se promover hábitos mais saudáveis entre os participantes para os capacitar e incentivar a organizar refeições mais saudáveis no seu dia-a-dia. A atividade faz parte do Passaporte Lousada, que a autarquia promove e que neste momento é realizado online. Mais de 20 iniciativas deram forma este ano à Semana da Leitura de Lamego, que terminou no Teatro Ribeiro Conceição. Mais de 20 iniciativas que constituíram grandes momentos culturais deram forma este ano à Semana da Leitura de Lamego, que encerrou no Teatro Ribeiro Conceição com a realização de uma homenagem ao mais conceituado e reconhecido poeta lamecense Fausto Guedes Teixeira. Este tributo, àquele que foi também um vulto nacional da lírica da sua época, integrou interpretações em palco da fadista Teresa Tapadas e do tenor Carlos Guilherme, atividades que marcaram a retoma da programação cultural do Teatro Ribeiro Conceição no âmbito da iniciativa Descobrir Lamego com Fausto Guedes Teixeira. A Semana da Leitura de Lamego contou com a participação ativa de milhares de alunos, professores e educadores de infância que promoveram durante 5 dias um importante trabalho colaborativo articulando saberes, experiências e cidadania. As bibliotecas e diversas instituições da cidade dinamizaram um programa de atividades dedicadas aos escritores, contadores de histórias, webinars, recriações históricas e música. O Novo Notícias vai agora para uma curta pausa de 30 segundos. Fique desse lado, nós voltamos já. Como diz o ditado, quando se fecha uma porta, abre-se uma janela. Esta é a janela da nossa casa. É aqui que os nossos dedicados colaboradores continuam a servir o que tanto gosta. Pelo bem deles e de todos os que têm que sair para servir os outros e o país, mantemos abertos, além do McDelivery, o McDrive. Para que mesmo em momentos como este, todos possamos partilhar bons momentos, mas em casa. Em breve, voltaremos a recebê-lo na nossa, com o sorriso de sempre. A campanha Solverde.pt, artista de bancada que teve como objetivos ajudar os profissionais do setor da cultura, reuniu cerca de 5.000 euros com o concerto de David Bruno no intervalo do Futebol Clube Passos de Ferreira, SL Benfica. A campanha Solverde.pt, artista de bancada que teve como objetivo ajudar os profissionais da cultura, com o concerto David Bruno e que decorreu no intervalo do jogo entre o Futebol Clube de Passos de Ferreira e o Benfica, na 26ª jornada da Liga NOS, permitiu reunir 5.000 euros.
Futebol Clube Passos de Ferreira, em comunicado, sublinhou que o valor foi transformado em 50 vouchers de 100 euros, que serão agora distribuídos pela União Audiovisual por profissionais da área da cultura que estejam a passar por maiores dificuldades devido ao impacto da pandemia no setor. Luís Barros, presidente adjunto do Passos de Ferreira, na entrega dos vouchers à União Audiovisual no Estádio Capital do Móvel, realçou que com esta campanha o clube quis dar o seu contributo a outros setores que foram afetados pela crise sanitária e que estavam parados. E decorre já nos próximos dias 30 de abril e 1 de maio a primeira jornada do Campeonato de Portugal de Rallys, Rally Terras de Ababoreira, que atravessa os 3 concelhos de Amarante, Marco de Canaveses e Baião. Decorre de 30 de abril a 1 de maio a primeira jornada do Campeonato de Portugal de Rallys, o Rally Terras de Ababoreira, competição que atravessa 3 concelhos, Amarante, Marco de Canaveses e Baião, uma prova organizada pelo Clube Automóvel de Amarante. Fonte do Clube Automóvel mostrou-se expectante, considerando que a prova vai ser um sucesso. Esta prova tem já cerca de 70 inscritos. Para além de excelentes máquinas, vai contar com pilotos subejamente conhecidos, com experiência em competições nacionais e também internacionais. A mesma fonte realçou que a prova, que é também pontuável para o Peugeot Rally Cup Ibérica e o Campeonato Norte de Rallys, irá decorrer em 3 concelhos, Amarante, Baião e Marco de Canaveses, territórios conhecidos pela sua ligação ao desporto automóvel. Refira-se que Armindo Araújo e Luís Ramalho, ao volante do Skoda Fabia R5, ganharam a edição do ano passado do Rally Terras de Ababoreira. Lousada vai voltar a premiar as frases mais originais e criativas relativas à super especial de Lousada do Vodafone Rally de Portugal. Lousada vai voltar a premiar as frases mais originais e criativas referentes à super especial de Lousada. A Vodafone Rally de Portugal, única no país, regressa ao Eurocircuito da Costilha no próximo dia 21 de maio, uma sexta-feira. A autarquia esclarece, em nota à comunicação social, que o concurso de slogans é dirigido aos alunos do 3º ciclo do ensino básico das escolas públicas e privadas. São premiadas as frases mais originais e criativas, que têm de incluir obrigatoriamente as palavras Lousada e Rally de Portugal. As frases devem ser enviadas até ao próximo dia 14 de maio. Lousada acolhe a segunda etapa da Taça de Portugal 2021, Portugal Cup Exco, nos próximos dias 1 e 2 de maio. Lousada acolhe a segunda etapa da Taça de Portugal 2021, Portugal Cup Cross Country Olímpico, nos dias 1 e 2 de maio. O circuito da etapa tem como palco o complexo desportivo, onde foi criado um circuito para a modalidade. O vereador do Desporto, António Augusto Silva, destacou que o percurso, que é seguro e desafiante e tem uma paisagem deslumbrante e estruturas de apoio únicas, fazem da pista de Lousada uma estrutura de referência. A primeira etapa decorreu em Melgaço, nos dias 17 e 18 deste mês, e a terceira está agendada para Marrazes, nos dias 22 e 23 de maio. Vamos ver agora o que nos reserva a meteorologia para os próximos 3 dias, através do boletim do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Amanhã, dia 29 de abril, céu parcialmente nublado, temperaturas máximas de 17 graus e mínimas de 5 graus. A probabilidade de chuva é de 1% e o vento fraco. Já a sexta-feira, dia 30 de abril, céu nublado por nuvens altas, temperaturas máximas de 18 graus e mínimas de 7 graus. A probabilidade de chuva é de 13% e o vento fraco. E termina assim o último bloco informativo aqui no Novo Canal. O Novo Notícias pode sempre acompanhar as notícias da região Tâmega, Sousa e Douro em novonoticias.pt ou na sua rede social favorita. Nós estamos cá por si. Boa noite. Novo Notícias com Fátima Moreira. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.